Amém? Eu vim orando essa semana para estar ministrando aqui com vocês. Ontem eu estava lá em Brumado, ministrei lá e vim para cá para falar um pouquinho sobre como devemos nos alegrar. O tema talvez não seja um tema muito alegre, não seja um tema muito bondoso, mas é o tema que Deus fez uma promessa para a gente. Deus prometeu muitas coisas. Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu ficar conosco, nos guardar, nos proteger, mas também Ele prometeu a aflição. Mas só que não é uma aflição que não é vencida, é uma aflição já vencida. Tudo que eu vou falar aqui hoje, pode ter certeza, Deus já venceu. Vamos abrir nossas Bíblias? Amém? João 16, 33. Amém? Quem achou pode dizer amém? Amém. Eu lhes disse essas coisas para que em mim você tenha paz. No mundo tereis aflições, contudo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo na aflição. Amém? Amém. Vamos ler de novo? Eu lhe disse essas coisas para que tenham paz. Todo mundo comigo? Não, de novo. Para que tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Podemos assentar. Vamos falar um pouquinho sobre aflições. Todos os dias é algo que nós queremos fugir. Se nós pudéssemos escolher nossa vida diante de Deus, eu acredito que a primeira coisa que a gente pediria para Deus tirar de nossas vidas seria as aflições. Nós oraríamos para Deus e pediríamos: Deus, tira de mim as aflições. Só que as aflições da vida do crente, ela tem um papel fundamental e muito estrutural. As aflições formam o crente na sua estrutura, no seu caráter, no seu dia a dia, na sua vida. Jesus começa esse versículo, ele está prometendo algo, não para que a gente tenha angústia, não para que a gente tenha tristeza, mas para que a gente tenha paz. Deus estava falando com a gente: vocês terão aflições. Não tem como fugir dentro da vida cristã de aflições. Por dias, por anos, por meses, não importa o tempo, na vida, algum momento a aflição vai bater à sua porta. Alguém poderia falar: Glauber, eu não tenho aflição. Acredito que ninguém conseguiria levantar a mão e falar: Glauber, eu não tenho aflição. Mas se você falar assim: Glauber, eu tenho aflições, mas todas as minhas aflições estão vencidas. Isso você pode falar pelo nome de Jesus. As aflições vêm do mundo. Esse mundo é um mundo de aflições. Nós somos passageiros nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo aqui por um período de tempo que é simplesmente um período de passagem para um local onde realmente a gente não vai ter aflição. No céu não terá aflição. Lá não terá choro, lá não terá dor, as coisas velhas se passarão. E Deus estará conosco para sempre. Só que é muito comum, quando a aflição vir, a gente desanima. É natural do crente desanimar. É natural da gente pegar a aflição e falar: Deus, eu não suporto. Só que às vezes a gente pega a aflição e quer lidar com a aflição por nosso jeito. Jesus nunca falou que a gente ia vencer a aflição, mas que Ele venceria a aflição por nós. Interessante que quando Jesus chega para a gente falando assim: você vai tenha paz nisso. Não é que eu vou te livrar do fogo, mas quando você passar pelo fogo, eu contigo passarei. Quando passarem pelas águas, eu vou passar contigo. A gente precisa entender que a vida do crente é como uma escalada de uma montanha. Quando a gente escala a montanha, é cansativo, é desgastante. Mas quando a gente chega ao topo da montanha e a gente vê aquela vista, que a gente contempla o pôr do sol, a gente fala assim: valeu a pena escalar. A gente precisa entender que grandes coisas Deus tem por nós. Só que a nossa visão, às vezes, nos limitam de ver grandes coisas. Paulo fala lá em 2 Coríntios 4,16:
Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estamos a nos desgastar, interiormente estamos renovando dia após dia, pois nesse mundo temos sofrimentos leves e momentâneos para produzir dentro de nós a glória eterna. Olha interessante que Paulo está falando. Por mais que eu me abata no meu exterior, eu posso bloquear de não me abater no meu interior. Porque o meu interior está protegido por Deus. O nosso corpo, ele é finito. Nós vamos passar os dias, vamos passar os anos, vamos nos desgastando, vamos nos envelhecemos, até um dia que Deus nos recolhe. Mas só que dentro de nós existe algo que não desgasta, que é a nossa alma. O nosso espírito, ele pode ser renovado dia após dia e ele é eterno. Quando a gente parar para pensar que cada aflição que aconteceu na Bíblia, Deus sempre esteve presente com as pessoas aflitas e lhe deu vitória. A gente vê a aflição de José no Egito, que ficou 13 anos preso, injustamente condenado, vendido como escravo, tido como morto pelo pai, e ele teve uma aflição imensa. Mas só que essa aflição era a preparação que Deus estava dando para que ele pudesse assumir o governo do Egito. A maior nação daquela época foi assumida por um prisioneiro. A sabedoria de Deus, quando o faraó chegou para José, José, eu tenho esse sonho. José poderia falar, eu sei resolver. Mas ele falou, não, o meu Deus tem a solução. A primeira pessoa a apresentar Deus para Faraó foi José. Ele não falou de si, mas falou do Deus que habitava nele. Interessante que Faraó, ele tinha no Egito como o próprio Deus. Faraó se via como o próprio Deus. Essa fala de José poderia ser afrontosa diante de Faraó. Mas quando ele tinha um temor do Senhor, quando ele tinha um respeito por Deus, e quando ele entendia que toda a aflição que ele passava era simplesmente porque Deus tinha um plano na vida dele, um poder de um sonho que tinha colocado no coração dele, ele não deixou de exaltar a Deus. Então, a vida, a gente pode pensar o seguinte, o Senhor, ele sempre renova as nossas forças. Eu gosto de um versículo que tem lá em Abacuque que fala, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o da águia. Ele me faz andar por lugares altos. Na hora da aflição, eu posso muito bem abrir a porta da minha vida e convidar a ansiedade para entrar. Eu posso abrir a porta da minha vida e começar a duvidar da minha própria fé em Deus. Eu posso abrir a porta da minha vida e começar a olhar a aflição sendo algo maior do que o meu próprio Deus. Na Bíblia, vários homens tiveram aflições. As aflições, elas são inevitáveis. Jesus não falou na vida, alguns teriam aflições ou outros não. Ele falou, todos teriam aflições. É difícil a gente passar por aflições? É. Mas o difícil seria passar por essa aflição que era capaz de nos vencer. Mas ela não é capaz de te vencer, porque ela já foi vencida por Jesus. Verdade. Nas aflições, Deus, antes de falar da aflição, Ele fala da paz. Aí você fala, Glauber, como é que eu tenho a verdadeira paz? Só tem um lugar, a verdadeira paz. A verdadeira paz só tem em Jesus Cristo. O mundo não pode dar a verdadeira paz. O dinheiro não pode dar a verdadeira paz. Os meus sonhos, os meus bens, o meu querer não pode dar uma verdadeira paz. As aflições, elas vão vir, mas só que Jesus está falando para mim o seguinte, Glauber, nessas aflições todas que você vai passar, existe algo que eu vou te dar para você poder usar durante a aflição. Paz. E Jesus deixou a paz dele conosco. E ter paz em minha aflição é lembrar de um discípulo, Pedro. Pedro, quando ele estava no barco,
Com Jesus, o barco na tempestade, Pedro ficava aflito, mesmo com Jesus. Mas só que Pedro, na prisão, ele dormia profundamente. A diferença de quando o Espírito Santo de Deus está agindo é que quando o problema é pequeno, a gente não tem o Espírito Santo de Deus, a gente acha que esse problema é grande. Mas quando o Espírito Santo de Deus está agindo, o problema pode ser grande e a gente consegue descansar em Deus em toda e qualquer situação. A paz, ela pode ser renovada todos os dias através do Espírito Santo de Deus habitando em nós. Jesus oferece a sua paz. E a gente precisa se apegar nessa paz, colocar essa paz como centro do nosso coração e falar, se eu tenho que pensar na aflição, eu não vou pensar, mas eu posso pensar na paz de Cristo que está comigo. Essa é uma promessa de Deus? Mas Deus também promete outra coisa. Jesus, antes de ir, ele fala, eis que estarei convosco até quando que Deus vai estar conosco? Até a consumação do século. Na Bíblia a gente pode entender que Deus sempre quis habitar com o homem. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva e Deus ia ter todos os dias com ele um relacionamento, conversar ao fim do dia. O homem pecou, se separou de Deus. Deus poderia muito bem ter ignorado o homem, deixado o homem de lado, mas não. Ele trouxe, através de Moisés, os mandamentos para construir o templo, para que fosse a casa dele, para que o homem pudesse se achegar a Deus. E a presença de Deus se achegasse até o homem. Passando o tempo, o próprio Deus veio habitar conosco. Olha que interessante, ele veio, se esvaziou, habitou entre nós e ele criou uma conexão conosco. Após Jesus habitar, morrer, sofrer, ele mandou o próprio Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Se a gente entender que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus que escolheu habitar na gente, por mérito meu? Não. Por mérito seu? Não. Mas por mérito dele. O próprio Deus se sacrificou. Eu amo tanto o homem que eu vou lá, como o homem, morrer para que eu pudesse habitar com o homem. E essa aflição, ela precisa nos trazer alegria. É difícil a gente pensar em alegria em meio a uma aflição. Mas a gente precisa ter alegria pela renovação do nosso espírito. A nossa alegria não vai estar diante das circunstâncias, mas a nossa alegria tem que estar diante do Senhor de todas as circunstâncias. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as aflições, que são sofrimentos leves e momentâneos. Aí você fala, Glauber, está doendo, mas é leve porque Deus está segurando a maior parte da carga. Deus que está sustentando todo o processo. E essas aflições, Paulo fala que ela nos leva a uma glória eterna. A gente precisa entender que a glória de Deus é algo extremamente incompreensível aos nossos olhos, incompreensível ao nosso entendimento, só que é algo magnífico. Todas as vezes que teve manifestação da glória de Deus, homens eram transformados, situações eram vencidas, guerras e batalhas eram destruídas através da glória de Deus. Essa glória de Deus se manifesta nas aflições. Quando a gente suporta a aflição de forma serena, de forma com fé, de forma abundante, como a gente começa a dar ouvido a Deus e não a aflição, a glória de Deus vem e se manifesta. A gente cantou, a gente adorou, pedindo que a glória de Deus viesse através de nossas vidas. E ela vem. Através de uma aflição, ela vem. Ela vem através de uma luta, ela vem. Porque tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu.
Na aflição, a primeira coisa que eu tenho que ter é alegria. Pela aflição? Não, porque Jesus já venceu. Eu costumo falar que Deus, Ele cuidou do nosso problema eterno. Você sabe qual é o seu problema eterno? Que eu tinha, que você tinha. A gente tinha um problema da condenação eterna. Era uma dívida impagável que iria nos levar para a morte. Sem sombra de dúvida, a gente não tem nenhum problema maior do que esse, do que a morte eterna. Você acha que essa dor momentânea era pior do que o sofrimento eterno? Não é. E nessa dor eterna, nesse sofrimento eterno, nessa condenação eterna, Deus, Ele teve o zelo e o cuidado de cuidar, de se resolver, de sanar, de trazer solução para isso. Verdade. Será que Deus seria negligente com esse problema que eu estou passando? Será que esse problema que eu estou passando não está sob o controle de Deus? Será que essa dor não está diante do controle de Deus? Porque as aflições, elas vêm para quê? Para nos tratar, para nos trabalhar, para nos moldar. A aflição veio para José moldar o coração dele, a mentalidade dele e a capacidade dele de governar a maior nação. Se a gente parar para pensar, a aflição veio em vários homens da Bíblia. Durante a história bíblica, temos várias histórias de aflições. O próprio Davi, ele sofreu várias e várias vezes com aflição. Tem um Salmo 13 que fala assim, até quando? Até quando os meus inimigos terão vantagem sobre mim? Mas só que ele nunca colocou a aflição acima de Deus. Todo problema, ele tem um tempo para acabar. E o que faz que a gente permaneça é que a nossa capacidade de, durante esse problema, mantivermos a nossa fé. O que é fé? A gente aprende que a fé é a firme e real certeza daquilo que iremos receber e a prova daquilo que nós não podemos ver. Paulo, quando ele estava aflito, ele falava o seguinte, eu estou aflito, mas só que eu prossigo para o alvo que é Cristo. Eu mantenho meus olhos fixos lá no Cristo. Ele tinha um caminho com aflições? Tinha, o que ia passar? Tinha. Só que eu não estou olhando para a aflição, não. Eu estou olhando lá para frente, que é Cristo. Que Ele está de braços abertos para me esperar. Davi fala que em minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. No momento de aflição, devemos manter nossa fé? Sim. Vamos aumentar nossa comunhão com os irmãos? Vamos. Vamos orar um pelos outros? Vamos. E acima de tudo, vamos buscar a Deus mais na aflição. Porque no Salmo 120, versículo 1, fala, em minha angústia, na minha aflição, eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Nós não temos um Deus mudo lá no céu. Nós não temos um Deus surdo lá no céu. Nós não temos um Deus cego lá no céu. Deus está vendo a nossa aflição, Ele está ouvindo o nosso clamor e Ele fala para nós o que fazer. Nós precisamos manter a nossa perspectiva, não deste mundo, mas uma perspectiva eterna. Nas aflições a gente chora. A gente sente dor, a gente sente lamento, mas só que Deus fala o seguinte, no penúltimo versículo da Bíblia, Apocalipse 21, Deus fala, eu vou enxugar toda lágrima dos seus olhos. O interessante é que Deus está falando que lá no céu, Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Se a gente parar para pensar que Deus, Ele tem um odre que Ele guarda as nossas lágrimas. Por que Ele guarda as nossas lágrimas? Porque a nossa aflição é mais importante para Ele do que para nós. Se essa dor é grande para você, para Jesus ela é mais importante, porque Ele está preocupando com cada lágrima que eu sofro. E Ele tem uma promessa, não haverá mais dor, não haverá mais morte, haverá vida. Cada sofrimento meu que leva uma lágrima, que leva sofrimento, Deus fala, calma, eu vou enxugar essa lágrima.
Essa lágrima vai vir para mim. Eu vou jogar, estou guardando, eu estou preocupando. Deus é um Deus protetor, é um Deus presente. Deus muda a história. Várias e várias vezes o povo de Israel estava aflito, o povo de Israel estava contrito, o povo de Israel estava sem um caminho. E todas as vezes que o povo buscou ao Senhor, Ele se inclinou, Ele ouviu. A gente precisa entender o seguinte: na aflição eu tenho caminhos para seguir. Eu posso colocar a aflição como meu Deus, um D minúsculo. Eu posso colocar a aflição como meu guia. Eu posso colocar a aflição como uma barreira que Deus está me punindo. Eu posso colocar a aflição como algo que é maior do que Deus. Mas eu também posso colocar a aflição como algo suportável, como é algo planejado por Deus, como é algo que Deus tem vitória e, acima de tudo, que através dessa aflição eu possa glorificar o nome de Deus. Através de bons testemunhos. Através de testemunhos que eu aumente a fé dos meus irmãos. Interessante que a minha vida, a sua vida, ela é para que a gente possa amar a Deus acima de todas as coisas e através desse amor eu conseguir amar o próximo. Nós somos uma comunidade chamada igreja. O interessante é que Deus, como colocou a igreja, Ele não colocou a igreja como a escrava de Deus. Não. A igreja Ele colocou como a noiva. E Ele vem buscar uma noiva imaculada. Ele vem buscar uma noiva santa. Ele tem zelo por essa noiva. Nós somos a noiva que passou por aflições, que passou por provação, mas que o noivo sempre esteve guardando, sempre esteve santificando, sempre esteve purificando a noiva. À medida que a gente tem uma aflição que é vencida, a nossa fé ela é aumentada. E para que eu preciso de uma fé grande? Com fé eu posso agradar a Deus. À medida que eu tenho fé, eu não temo mais os problemas momentâneos. Eu começo a ter contentamento. Eu estou contente. Paulo fala, eu sei passar por aflição, mas eu também sei passar por bonança. Eu sei passar por abundância, como eu também sei passar por escassez. Mas em todos os momentos, tudo eu posso naquele que me fortalece. A gente precisa entender que se a sua aflição é de falta, eu tenho um Deus que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se sua aflição é de perigo, a Bíblia também fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Se sua aflição é falta de fé, buscai a Deus com fé, que Ele que aumenta a fé. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Lá em Pedro, fala, entregai todas as suas ansiedades a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Saber que Deus está presente é algo fantástico. Saber que Deus está cuidando é algo fantástico. Na aflição a gente pode clamar a Deus, e essa história de aflição pode ser um motivo de trazer vida para alguém. A sua aflição pode ser um testemunho que amanhã você pode trazer vida para alguém. Quando a gente entende que o céu é algo tão fantástico, a gente não aceita ir para lá sozinho. Se tem um real significado do cristão, o cristão ele não aceita ir para o céu sozinho. Ele quer levar as pessoas que ele ama, ele quer levar as pessoas que ele conhece, ele quer levar as pessoas que ele é transformado. Paulo fala que ele se tornou prisioneiro de Cristo, porque ele precisava anunciar Jesus para todo mundo. Ele entendeu que o céu era algo tão grande, que ele não pode ir lá sozinho. Interessante que também, quando nós temos aflições, nós também podemos aconselhar pessoas que estão passando por aflições que a gente já passou. A aflição ela provoca sabedoria na gente. Se a gente parar para pensar, no final das contas, saber que Deus, através das aflições, Ele vai aumentar a nossa fé.
Ele vai nos colocar a buscar mais a Deus. Ele vai nos fazer ficar firmes na palavra dele. Ele vai nos fazer entender e conhecer a confiança que nós temos em Cristo. No momento que eu estou aflito, no momento que eu estou passando por uma prova, eu só tenho uma solução. Quantas soluções eu tenho? Fala uma. Quantas soluções eu tenho? Uma. Sabe qual é? Permanecer em Deus. Lá em João, Jesus fala: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em ti, tudo aquilo que pedires eu vou te dar. Depois que a gente passa por uma aflição, a gente é transformado. Quando a gente está em Deus, até o nosso pedir é direcionado por Ele. Até as nossas orações são mudadas. E eu quero chegar a um ponto de falar sobre um homem que teve uma aflição muito grande. Ele é exemplo de aflição na Bíblia. Ele é exemplo de sofrimento na Bíblia. Quando a gente pensa em sofrimento, a gente lembra de Jó. Todo mundo lembra de Jó. Jó passou uma aflição que, com fé em Deus, nenhum de nós vai passar. Jó teve sua família destruída. Jó teve sua riqueza destruída. Jó teve seu corpo destruído. E ele passa por uma aflição. E o mais interessante, que ao final da aflição, Jó não chega para Deus e começa a condenar Deus, não. Deus, você me fez passar por isso tudo, e agora eu não te amo. Não. Jó não diminui a fé dele, não. No final do livro de Jó, quando ele vê Deus, ele se abomina. Ele fala: Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Na hora que você vencer a sua aflição e estar com Cristo, você vai falar: Deus, obrigado. Valeu a pena. Deus, obrigado por cada ensinamento que o Senhor me deu através dessa aflição. Deus, agora eu consigo te ver. Deus, agora o meu conhecimento não é só de ouvir falar, é de te ver. À medida que a gente vê Deus, todos os homens da Bíblia que tiveram contato com Deus, eles não ficaram da mesma forma. Isaías, quando viu o Senhor, falou o quê? Ai de mim, que sou homem impuro e habito no meio de homens de impuros lábios. Jó falou: eu me abomino por cada pensamento, por cada situação. E Deus restituiu tudo aquilo que Jó tinha perdido. Amém. Todos nós temos aflições, mas a gente tem que ter um bom ânimo. As nossas aflições estão vencidas em Cristo Jesus. Eu trouxe essa palavra para te encorajar, para que sua fé não desanime, para que você pare de olhar para a situação como seu guia e comece a olhar para Deus como seu guia, capaz de vencer toda aflição. Que a alegria do Senhor esteja presente no seu coração, independente de qualquer situação. Que você possa ter a fé renovada por Cristo Jesus e você possa impactar vidas através da sua fé, através do seu problema, através da sua história. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Vamos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus para nos dar sabedoria. Senhor Deus, Pai amado, Deus, aqui estamos, Deus, para pedir que o Senhor venha nos ensinar a lidar com aflições. Deus, que o Senhor venha nos dar um coração contrito, capaz de entender a situação, não por nossa visão, mas pela visão da fé no Senhor Jesus. Deus, que os nossos olhos possam não ver o presente, mas ver a glória do Senhor sendo manifesta em nossas vidas. Deus, se a luta for grande, nós sabemos que o lutador é o Senhor e não nós. Não é por nossas forças, não é por nossos méritos, não é por nossa destreza, mas sim é pelo seu poder, é pela tua unção que opera em nossas vidas, Deus. Deus amado, no nome de Jesus, que possamos ser o Espírito Santo guiando os nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus possa guiar nossa mente e renová-la todos os dias para trazer um canto de adoração,
um canto de louvor em qualquer situação. Deus, que mesmo que tenha lágrimas nos nossos olhos, que em nosso coração a gente sinta paz, sinta alegria, não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor dá em nossas vidas, Deus. Deus amado, derrama do Teu Espírito, que possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios de graça, cheios de vida e transbordar, Deus. Possamos transbordar o Teu amor, a Tua paz, e Deus, e essa aflição não é nada comparada com a glória. Que a glória de Deus esteja sempre em nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.